O que é conhecimento? Parece até uma pergunta simples, né? Mas olha, para o filósofo Platão, isso era um dos maiores quebra-cabeças que existiam. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no diálogo Teeteto, uma investigação fascinante onde Sócrates nos guia por um verdadeiro labirinto de ideias. Tudo isso na busca por uma resposta. E o Sócrates já começa com uma frase que soa como enigma. Ele não se via como um professor, sabe? Alguém que simplesmente derrama conhecimento. Não, ele se via como uma parteira de ideias. A função dele, então, não era ensinar, mas sim ajudar os outros a dar à luz seus próprios pensamentos. Vamos entender direitinho como isso funciona. Imagina só perguntar para alguém o que é um jogo. Se a pessoa responde, futebol, xadrez, videogame, ela tá só dando exemplos. O Sócrates queria mais. Ele não queria uma lista de coisas que são conhecimento. Ele queria a essência, a definição fundamental do que faz algo ser conhecimento, para começo de conversa. E é aqui que entra em cena o jovem Teeteto, que lança a primeira grande ideia para ser testada. Ele sugere que conhecimento é basicamente aquilo que a gente percebe. O que vemos, o que ouvimos, o que tocamos. Isso seria o conhecimento. Parece uma resposta bem direta, bem intuitiva, não é mesmo? Sócrates, na hora, percebe o perigo dessa ideia e a conecta com outro pensador, o Protágoras. Pensa bem, se o que uma pessoa sente é a verdade para ela e o que outra sente é a verdade para ela, então meio que não existe uma verdade única objetiva. A realidade se quebra em bilhões de verdades pessoais. Cada um vira seu próprio juiz do que é real. Vamos a um exemplo prático. O mesmo vento sopra. Uma pessoa sente frio, outra não. Para o Protágoras, não existe uma resposta certa sobre a temperatura real do vento. O vento é frio para a primeira pessoa e não é frio para a segunda. As duas sensações são verdades, igualmente válidas. Não existe um tribunal da realidade para decidir quem está certo. Mas é claro que o Sócrates não ia simplesmente aceitar essa ideia de que a verdade é relativa. Ele precisava testar isso. E para fazer esse teste, ele usa o seu método único, aquele que ele mesmo descreve como a arte da parteira intelectual. Então, esse é o método socrático em ação. Perceba bem, ele não ensina, ele questiona. Ele ajuda alguém a colocar uma ideia para fora e depois examina essa ideia de todos os ângulos possíveis. O objetivo é ver se a ideia é forte e verdadeira ou se ela é frágil, uma coisa que se desfaz sob pressão e que, precisa ser descartada. E agora, chegou a hora. A ideia do Teeteto, de que conhecimento é a mesma coisa que sensação, está prestes a ser interrogada. É o momento de ver se essa definição aguenta o tranco do escrutínio socrático. O Sócrates encontra a primeira grande rachadura nessa ideia do Teeteto com uma pergunta que parece boba, uma pergunta sobre algo que todo mundo faz: lembrar. A memória. A memória está prestes a demolir essa primeira definição de conhecimento. Ok, vamos seguir a lógica do argumento do Teeteto, passo a passo. A premissa é simples: sentir é conhecer. Uma coisa é igual à outra. Se uma pessoa está vendo algo, ela conhece. Se não está vendo, não conhece. Parece fazer sentido, né? Vamos ver. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Uma pessoa está olhando para um objeto, vamos dizer um vaso. Aí ela fecha os olhos. A sensação direta, a visão, foi embora. Mas e o conhecimento sobre o vaso? O que aconteceu com ele? É exatamente aqui que a teoria começa a fazer água. Quando os olhos se fecham, a sensação de ver o vaso desaparece. Mas a memória do vaso, essa continua lá, bem clara na mente. A imagem mental permanece. E isso nos joga numa contradição lógica impossível. Se conhecer é o mesmo que ver, então ao fechar os olhos a pessoa não conhece mais o vaso, certo? Mas ao mesmo tempo, ela se lembra do vaso, então ela ainda conhece o vaso. A definição do Teeteto nos força a aceitar um absurdo, que é possível saber e não saber a mesmíssima coisa ao mesmo tempo. A teoria simplesmente implodiu. O veredito, então, é claro. A primeira tentativa de definir o que é conhecimento falhou no teste socrático. A ideia se provou um fruto ilegítimo, um conceito que não sobreviveu ao exame da razão e que, portanto, precisa ser deixado de lado. Pois é, a primeira e mais simples resposta foi por água abaixo. Conhecimento não pode ser só o que a gente vê ou sente. O diálogo de Platão não acaba aqui, claro, ele continua testando outras definições. Mas ele nos ensina algo talvez até mais importante: como pensar.
mostra que a busca pela verdade exige que a gente teste até as nossas crenças mais óbvias. A jornada está só começando, e isso nos deixa com a pergunta no ar. Se conhecimento não é sensação, então o que danado ele é?